Quem é esse homem tão poderoso a ponto de impedir você de ser salvo? Quem é esse único homem que pode interferir no seu relacionamento com Deus? Qual é o único homem que pode afastar você do amor de Deus? O único homem que pode afastar você do amor de Deus é você mesmo. Somente a própria pessoa pode impedir ela mesma de ser salva. No último dia, ninguém que não for salvo poderá colocar a culpa em quem quer que seja, ou em nada que exista no universo, ou em nenhum demônio, nada. O demônio ele é muito perigoso, sim, como a Bíblia nos ensina. Nós não devemos brincar com ele, né? Pois ele anda ao redor, rugindo como um leão, procurando quem possa devorar. Isso está lá em 1 Pedro capítulo 5, versículo 8. Mas a Bíblia também diz: resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Isso está lá em Tiago capítulo 4, versículo 7. O inimigo ele é muito poderoso, sim. E ele pode causar infinitas complicações e sofrimentos em nossas vidas. Ele usa pessoas que estejam sob a sua influência para nos atrapalhar. Ele pode usar as próprias forças da natureza para nos atrapalhar. Tudo mais que tiver ao seu alcance. Pois ele é o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Isso está lá no livro de Efésios, no capítulo 2, no versículo 2. Agora, o demônio ele só tem força, ele só tem poder para causar tribulações na nossa vida aqui na Terra, na nossa vida terrena. Ele não tem poder para interferir no nosso relacionamento de Deus. Ele não tem poder suficiente para nos afastar do amor de Deus. É isso que a gente tem que se esforçar para compreender. E o pecado? O pecado também não pode nos separar do amor de Deus? A gente viu alguns casos aqui em que o pecado não separou os pecadores do amor de Deus. A Bíblia diz lá em Habacuque capítulo 1, versículo 13, que Deus não pode conviver com o pecado, pois os seus olhos são tão puros que não suportam ver o mal. O pecado em si mesmo, assim como o diabo, assim como os demônios, eles não têm poder suficiente para nos separar do amor de Deus. Somente o próprio homem, se não se arrepender dos seus pecados, ou se ele pecar deliberadamente, sabendo que está pecando, gostando de estar pecando, somente assim ele será separado do amor de Deus. Somente assim ele não atingirá a sua salvação. Nada nem ninguém pode nos impedir de ser salvo. Somente o próprio indivíduo pode se impedir de ser salvo. Mas ninguém ou nada em toda a criação de Deus. Olha o poder dessa palavra. Não existe nada que possa me separar do amor de Deus. Não existe nada que possa retirar a minha salvação, a não ser que eu dê poder a qualquer coisa que seja para retirar essa salvação de mim. O único homem que pode separar o homem do amor de Deus é o próprio homem. Nós temos que ter consciência disso, nós temos que saber isso, nós temos que aprender isso e colocar isso dentro dos nossos corações, porque isso nos fortalece nos momentos difíceis, nos momentos de tribulação. Se eu souber que nada pode me separar do amor de Deus, eu vou me manter sempre fiel e sempre firme, sabendo que o inimigo é poderoso sim, sabendo que ele vai sim complicar muito a minha vida, que ele pode realmente causar infinitos sofrimentos para mim, aqui nessa vida. Mas não importa o que eu esteja passando, se eu me manter fiel, eu permanecerei salvo. Não existe nada que possa retirar a mim
a certeza da minha salvação. Por isso que nós temos que orar a Deus, para que Deus coloque estes ensinamentos nos nossos corações, para que isso nos fortaleça, para que isso nos mantenha caminhando sempre nos seus caminhos, porque Deus é maravilhoso, porque o seu plano de salvação para nós é maravilhoso e é incompreensível. Nós não temos que nos esforçar em compreender aquilo que Deus nos orienta ou aquilo que Deus espera de nós. Nós temos que nos esforçar em sermos obedientes a Deus. Deus nos ensina tudo o que nós precisamos saber. Então, nos esforcemos em obedecer e nem tanto em compreender. Temos também que tentar nos compreender, mas se estiver além da nossa capacidade, obedeçamos. Se é Deus quem está nos orientando, vamos obedecer. Deus sabe o que é melhor para nós. Como diz o finalzinho do texto do Romanos 8, 38 e 39. Nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nós falamos aqui do amor de Deus e que nada pode nos separar desse amor. O amor de Deus para nós ele está demonstrado claramente em Jesus Cristo, no seu sacrifício por nós, em Jesus pregado naquela cruz. Esta é a maior demonstração de amor que Deus poderia ter feito por nós. Que nós aprendamos a reconhecer esse amor. Quando nós dissemos que nada pode nos separar do amor de Deus, nada pode nos separar de Jesus, porque Jesus se entregou por nós. Ele nos ama, Ele nos quer na sua presença. Jesus, Ele preferiu morrer do que ter que passar a eternidade sem a nossa presença. Essa é a maior declaração de amor que já houve nesse universo. Que nós aprendamos que nada pode nos separar desse amor e que nos esforcemos por ser obedientes a Deus. E estaremos salvos em qualquer momento de nossas vidas, em qualquer situação. Que Deus nos abençoe, que Jesus nos abençoe e que nós nos esforcemos por ser obedientes. Amém.